a Unity anunciou oficialmente a Unity 7, e não vai ser apenas mais uma atualização comum da engine. A proposta é modernizar partes importantes da tecnologia da Unity, reduzir o tempo de espera durante o desenvolvimento, melhorar os gráficos e preparar a engine para trabalhar com ferramentas externas e agentes de inteligência artificial. Mas antes da Unity 7 chegar, ainda a gente vai ter algumas atualizações importantes dentro dessa geração da Unity 6. Então, nesse vídeo, vamos conhecer as principais novidades que foram anunciadas lá no evento de Seul, na Coreia do Sul, que aconteceu recentemente. Então, vamos entender todas as novidades que estão chegando aqui na área de desenvolvimento de jogos com Unity. O que a galera mais quer saber é quando a Unity 7 vai ser lançada. Em resposta a isso, a Unity continua mantendo seu modelo de atualizações trimestrais. Então dá uma olhada aqui no roadmap. A gente tem a versão aqui 6.3 LTS, seguido pelas versões 6.4, 6.5 e 6.6. Essas versões são versões suportadas. Eu tenho alguns vídeos falando sobre isso, né? Unity tem agora versões LTS com suporte a longo período de tempo e essas versões suportadas, que são versões estáveis e tudo mais, só que elas não vão ter um suporte por um longo tempo, né? Elas vão ser suportadas até a próxima versão. Ou seja, são versões curtas, totalmente estáveis, vocês podem usar para desenvolvimento, e depois disso temos versões grandes, né, LTS, com suporte 2, 3, 4 anos. E a próxima vai ser a 6.7, que vai ser então a versão mais completa e estável dessa geração número 6. Atualmente a gente está aqui nessa versão 6.5 e a 6.6 está chegando em breve. E depois que a gente tiver a 6.7, que inclusive está prevista para chegar mais ou menos aqui em dezembro, aí sim finalmente teremos a Unity 7. Durante esse evento da Unity lá na Coreia do Sul, a empresa informou que vai ter uma versão preview da Unity 7, provavelmente sendo lançado em dezembro de 2026, e o lançamento completo aí sim vai acontecer no primeiro trimestre de 2027, ou seja, está chegando logo aí. Mas agora já vamos conferir algumas novidades que estão chegando nessa nova versão. Uma das mudanças mais importantes da versão 7 vai ser a adoção de uma base mais moderna, construída sob o Core CLR, e com isso a Unity pretende oferecer então suporte ao .NET 10, ao C# 14, ao MS Build e aos depuradores oficiais do ecossistema .NET. Tá, mas na prática isso significa então recursos mais modernos de linguagem, melhor integração com ferramentas externas e uma experiência de desenvolvimento muito mais rápida. Atualmente a gente está preso, galera, na versão mono da Unity, que é uma solução que a Unity teve lá antigamente, 6, 7 anos atrás, que ela precisou incorporar dentro do editor, e daquele tempo até agora a gente ficou preso nisso sem atualizações do C#. Claro, o C# foi evoluindo junto com a Microsoft, só que como a gente ficou preso nessa solução mono que a Unity precisava ali antigamente, a gente não teve nenhum benefício dessas atualizações e evolução do C#. Agora a Unity está acabando de remodelar todo o seu núcleo da ferramenta para a gente eliminar de vez essa questão do mono e ter acesso a todos os benefícios do C# moderno. Isso vai significar, galera, ser aquela barra de carregamento chata que aparece toda vez que você está editando um script e volta para o editor, ou quando você está mexendo ali dentro do editor e fica carregando. Com esse novo núcleo Core CLR, a gente vai ter um editor muito mais rápido, tanto ali para recompilar os scripts editados, como quando a gente dá play ali dentro do editor, vai ser bem rápido, quase instantâneo. Então a gente vai ter tempos de carregamento e recarga de domínio e projeto muito mais rápidos, e claro que não fica só dentro do editor. Quando a gente gerar a build do nosso projeto, teremos um desempenho melhor também. Se você não quer perder nenhuma novidade e se aprofundar em desenvolvimento de jogos, eu tenho um curso completo aqui, galera, atualizado, com vários projetos práticos. O link tá aqui na descrição. Dá uma conferida, você vai curtir bastante. Eu tô deixando também um cupom de 15% de desconto para vocês que me acompanham aqui no canal.
Mas vamos continuar. Outra novidade, né, outra proposta da Unity 7 é caminhar em direção a um renderizador único, que vai ser capaz de atender a gente tanto em projetos 2D como 3D. Atualmente a gente tem três pipelines, né, modelos gráficos diferentes, que é o Built-in Render Pipeline, o URP e o HDRP. É bem chato porque cada um deles tem suas próprias particularidades, cada shader funciona em um e não funciona no outro, então fica dando aqueles problemas de materiais rosas e tudo mais. E a Unity resolveu ouvir a comunidade, né, e juntar tudo isso em um único pipeline. Então esquece esses problemas de materiais rosas, de funções que tem em um e não tem no outro, vai ser tudo unificado, tudo expandido dentro do URP. Ou seja, o que tem de função e coisas boas de um pipeline, eles vão tudo integrar dentro do URP, para funcionar desde celulares até computadores avançados. É algo que eles já estão trabalhando faz bastante tempo, então tá para chegar já. E falando dessa parte gráfica, eles vão trazer uma nova tecnologia que já está chegando em breve, que é o Surface Cache GI, um novo sistema de iluminação global dinâmica, que calcula ali a iluminação indireta em tempo real, como objetos que se movimentam, luzes que ficam acendendo e apagando e alterações no horário do dia. Nessa cena de demonstração é possível ver a qualidade visual que esse recurso entrega. Temos uma iluminação dinâmica e muito bem elaborada, e ela promete substituir aquele bake manual que a gente faz para objetos estáticos da nossa cena. Com essa tecnologia não é preciso mais fazer esse bake manual, e além disso ela nos traz um visual de iluminação mais realista, melhor do que a solução atual, funciona para objetos dinâmicos e luzes dinâmicas. Ou seja, a solução antiga de bake manual só funcionava para objetos estáticos que não se mexiam na nossa cena, e também não permitia mudanças de iluminação, como a troca de dia para noite ou uma luz que se move no cenário. E agora, com esse novo sistema de iluminação, a gente não precisa ficar assando luzes e temos ainda essa iluminação com alta qualidade para objetos e luzes dinâmicas. Isso nos traz uma grande mudança visual na parte de iluminação das cenas, sem perder desempenho, galera. E esse recurso está planejado já para chegar na versão 6.7 LTS. É um recurso que melhora bastante o visual gráfico dos nossos jogos sem pesar muito o nosso jogo. Bem legal. E outro anúncio interessante envolve o WebGPU, uma tecnologia gráfica moderna usada para executar jogos diretamente no navegador. Segundo a Unity, o WebGPU agora está entrando em modo de produção, já na versão 6.6. Com isso, ele vai ter compatibilidade com URP e suporte a vários componentes gráficos modernos. Antes estava em modo preview, agora finalmente está oficialmente lançado em modo produção para você usar nos seus jogos, e isso abre várias possibilidades para rodar jogos maiores diretamente dentro do navegador. É só você passar o link para a pessoa e ela não precisa baixar nada. Clicou, abriu e já pode jogar. Até então a gente sempre viu aqueles jogos 2D, jogos extremamente simples rodando dentro do navegador. Então isso vai ser uma grande mudança, quem sabe popularizar ainda mais esses jogos de navegador. E outra área que também está para receber novidades e melhorias importantes é o 2D. A Unity apresentou uma nova base de física 2D multithread que vai ser capaz de lidar com vários objetos físicos 2D ao mesmo tempo. Essa solução é construída sob o Box 2D, agora a versão 3, e além disso a gente está recebendo também uma nova API para renderização de sprites. Essa API vai permitir exibir milhares de sprites sem criar um novo Game Object individual para cada elemento. Pode parecer bobeira, mas isso reduz o custo de processamento em uma escala bem grande. Também foi criado um profiler específico para projetos 2D, então você vai conseguir acompanhar e analisar desempenho, parte física, tudo da mesma forma que já tem dentro do editor, só que agora totalmente focado para o modo 2D. Mas agora a gente precisa falar de inteligência artificial. Agentes de programação já fazem parte da rotina de vários desenvolvedores, e a Unity 7 está sendo preparado para trabalhar diretamente com essas ferramentas. O MCP, que é um padrão de comunicação entre agentes de IA
E outras aplicações está chegando agora de forma gratuita na Unity 7. A empresa também está preparando uma interface de linha de comando e novas APIs, e a ideia é permitir que ferramentas externas consigam compreender e modificar seus códigos, seus assets, suas cenas e parâmetros do projeto. Isso vai facilitar a integração com agentes usados em ferramentas como, por exemplo, o Codex, o Cloud, o Cursor e vários outros agentes de IA. Atualmente a gente consegue trabalhar com esses agentes. Eu mesmo uso todo dia aqui na empresa, só que agora eles vão ter uma inteligência e um acesso mais profundo dentro do editor. Ou seja, vão conseguir acessar recursos mais avançados, ler objetos diretamente de dentro da sua cena e editá-los sem a gente precisar ficar fazendo intervenções manuais. Ou seja, vai ser um código mais robusto e profissional que a gente vai ter de retorno. O que é muito importante, porque atualmente todo mundo que programa profissionalmente acaba usando IA no seu fluxo de trabalho. Então eu acho que isso é um grande acerto. Mas claro, a gente vai ter que ver como isso vai ficar no dia a dia, né? Se realmente vai ter um grande impacto ou se vai ser só uma ferramenta extra para o que a gente já tem hoje em dia. E sempre que aparece uma nova versão, a dúvida é a mesma: como vai ser o processo de migração? Se você já tem um projeto e está desenvolvendo na Unity 6, a migração da versão 6 para a versão 7 promete ser bem tranquilo, galera. Vai ser só você ir lá, mudar a versão que está o projeto, abrir ele e pronto. Segundo a empresa, a versão 7 será uma continuação direta da linha da Unity 6. Então a ideia, a intenção é preservar os projetos, as ferramentas e os fluxos de trabalhos atuais. Então promete ser bem de boa, mas quando tiver lançado eu mesmo vou testar e falo com vocês. Então, no geral, pelo que foi apresentado, parece que a Unity 7 vai trazer algumas novidades bem interessantes. A maior transformação vai ser essa parte ali do Core CLR, com a modernização do .NET. Isso vai trazer uma série de benefícios, tanto para dentro do editor, como para a nossa compilação final de jogo. Mas agora resta a gente esperar para descobrir como tudo isso vai funcionar dentro dos projetos reais. E é isso, galera. Se você tem alguma dúvida, deixe aqui nos comentários, se inscreve no canal, deixa seu like e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!